A enorme maioria das pessoas pensa que o Estado deve, no absoluto mínimo, produzir a lei e fazer justiça, evitar crimes, evitar agressões, evitar conflitos. O problema é que não é isso que ele faz, ok? Ele se contradiz ao tentar fazer isso. Mesmo que a gente admita que é isso que o Estado realmente tenta fazer, não é isso que ele realmente faz. O problema está na definição do Estado, está no como ele faz isso. O Estado é uma organização monopolista coercitiva. O que isso significa? Ou pelo menos ela tenta ser monopolista. Ela tem um monopólio, ela controla, ela domina, ela é o único fornecedor do serviço de justiça e defesa da lei. Então ele é um monopolista, o que já seria um problema em si, mas fica pior quando a gente coloca um coercitivo. Ou seja, o que ele está dizendo? O que o Estado faz? Ele tenta resolver os conflitos numa dada região, e se alguém tentar resolver um conflito sem a autorização dele, será tratado como um criminoso, e o Estado vai produzir as leis monopolisticamente, e se você discordar delas, ele vai tratar você como um criminoso. Ele não vai permitir que você não obedeça às leis que ele cria. E isso é um erro objetivo. Isso está objetivamente, demonstravelmente errado. Não é uma opinião, é um fato demonstrável. Esse foi o grande erro dos liberais clássicos, colocar no Estado esse monopólio coercitivo da força, e foi nisso que deu errado. Por quê? Porque qual é o propósito da lei? Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Por que isso é objetivamente errado? Porque ele diz que ele vai defender a lei. Qual lei? Tem um ponto importante aí. Porque você tem 3 jeitos de dizer como a lei vai ser feita, de que é a lei. Você pode dizer que é o que é mais conveniente, ou que é o que é a tradição das pessoas, o que elas acham que está certo, é o jeito que as coisas são. Você pode dizer que isso é a lei, o que é inteiramente subjetivo. Você pode dizer, a lei é, seja lá o que for que o governante passar. Canetou lá, é lei. Isto é uma lei. Ou você pode dizer que existem certas coisas sobre seres humanos que são objetivamente demonstráveis, são certas ou erradas, são verdadeiras ou falsas, independentemente da sua opinião, e portanto elas são verdades objetivas e elas precedem a ação das pessoas. O meu ponto aqui, o ponto dos direitos naturais, de maneira geral, é que a terceira afirmação está correta. Existem sim verdades inerentes a você. Vida, a sua autopropriedade, a sua busca de felicidade, o fato que você age, o fato que você tenta reduzir os seus desgostos, o fato de que quando você faz alguma coisa, essa coisa é o resultado da sua ação e você fez isso buscando a satisfação das suas necessidades. Isso são verdades objetivas. Não tem como você realmente argumentar contra isso, na verdade, sem presumir elas em primeiro lugar. Então isso é uma verdade objetiva. Então, uma lei não pode ir contra isso. Uma lei não pode reger contra a vida. Uma lei não pode reger contra você não ter o resultado da sua ação porque você tem o resultado da sua ação independentemente de alguém gostar disso ou não. Isso são verdades objetivas. Ok? E nós somos seres humanos que agem, a gente faz coisas com recursos escassos. O que isso significa? Não tem tudo pra todo mundo. Porque senão não ia ter nem sequer ponto de você ter um Estado. Certo? Se você tivesse coisas infinitas pra todo mundo, você ainda ia ter 2 problemas, que você ia ter duas escassezes, que ia ser você só tem um, e o lugar onde o seu corpo está. Ainda assim você ia ter 2 coisas que não são infinitas, mas enfim, o fato é, se as coisas fossem infinitas não ia ter nem sentido ter um estado, de maneira geral, a não ser que você quisesse fazer alguma coisa com o corpo da outra pessoa, aí você ia ter um problema, mas enfim, o ponto é, nós agimos em cima de recursos escassos. Por quê? Já respondi. Porque nós estamos buscando a nossa sobrevivência. A gente toma alguma coisa, transforma alguma coisa, porque isso é a nossa busca por sobrevivência, isso é a nossa busca por fazer algo. E esse algo é um resultado da minha ação. O certo seria dizer de ter uma propriedade minha nisso, por isso que a gente chama de propriedade. Eu tomo algo que não tinha uma propriedade, ninguém era dono disso, eu tomo isso como minha propriedade para a minha satisfação. Então não tem como você dissociar esse resultado da ação do indivíduo
Não tem como você dissociar aquilo que ele fez dele. Porque aquilo que ele fez é para ele. Não tem como você separar um do outro. Ou seja, se você tem uma pessoa com a sua propriedade e outra pessoa com a sua propriedade, e essa invade a propriedade dessa, você tem um conflito. E o objetivo da lei é reduzir conflitos. O objetivo de uma legislação, de alguma regulamentação, de uma norma é reduzir ou evitar ou anular conflitos. Agora, se a propriedade é o jeito que nós nos organizamos, e toda vez que você invade propriedade você tem um conflito, você não pode ter uma lei que invade propriedade. Porque ela invade o indivíduo, porque não tem como dissociar os dois, entendeu? Ok? Estamos indo até aqui? Então, você precisaria de uma sociedade que respeita a propriedade privada. Qual é a norma que vai dizer isso? Não agrida. Não invada a propriedade dos outros. Não invada a pessoa dos outros. Não tome aquilo que é propriedade deles. Não use o que é deles sem consentimento, porque você está se intrometendo no outro. E isso vai gerar um conflito. Aí você fala, mas e se o outro quiser? Bom, então há um consentimento, não há conflito. Simples. Resolvido o problema. Você precisa de algumas outras leis? Você pode ter legislações dentro, note a diferença de palavra, lei e legislação. Você pode ter legislações dentro da sua propriedade, que é as normas que você impõe sobre a sua propriedade, para que outros entrem. Agora, conflitos entre indivíduos separados, bom, desde que um não invada a propriedade do outro, não há conflito. Então a lei só pode ser uma lei que respeita a propriedade privada. Não há outra lei. Seria um erro por contradição. Porque ao invadir a propriedade do outro, você tem um conflito. Sim, ok. Tudo bem. Então, o que isso significa? Que a invasão de propriedade privada é inadmissível para a resolução de qualquer lei. Não tem... Dá um desafio. Cria uma lei que invade propriedade privada sem criar um conflito. Aí você fala, não, mas então é uma lei que cria um conflito. Bom, então é um teto que está furado. É uma janela que, na verdade, é feita de tijolo. É um balde furado. É uma terra que não produz. É algo que não cumpre a sua função. Como é que você chama algo que não cumpre a sua função? Algo inútil. Ou um erro. Tá errado. Simplesmente errado. Você fala, olha, eu quero cortar uma árvore. E o cara chega pra mim com uma televisão. Cara, você tá errado. Você errou. 0. Errou! Acabou. 0. Tchau. Tenta de novo. Tenta alguma outra coisa. Mas essa resposta não vale. Ela é objetivamente incorreta. O que o Estado faz? Monopólio coercitivo da força. Ele, por definição, invade propriedade. Por isso ele é um erro. Por isso ele é uma contradição. Por isso que o Estado é um erro. Como é que você vai resolver e evitar conflitos com uma organização que, antes de qualquer coisa, inicia conflitos com todo mundo? Nomeadamente, o Estado, o que ele faz? Ele chega e diz, eu mando em você. Eu não me importo o que você acha, não interessa. Eu mando na sua propriedade, eu tenho regência total sobre a sua propriedade e eu posso fazer o que eu quiser com ela. De nada. Não, isso tá errado, isso é uma contradição. Por performance. Você tá falando, eu vou defender você via transformar você em minha propriedade. De nada. Isso tá errado. Isso é um erro objetivo. O Estado não é uma solução racionalmente admissível para o problema de resolução de conflitos da humanidade. O que não quer dizer que a mera remoção dele também é uma solução. Não. É como se você falasse assim, uma TV não derruba a árvore. Não, a não ser que você jogue muito forte. Bom, então se eu não usar a TV eu vou derrubar a árvore. Não, você vai precisar de um serrote. Você vai precisar de algum machado, uma dinamite, alguma coisa. Você ainda precisa de alguma estrutura, sim. Porém, a estrutura estatal não é válida. Inclusive, quase todas as leis que um Estado promulga são leis inválidas, são leis incorretas. Por exemplo, o imposto. O que é o imposto? Eu vou tomar a sua propriedade nessa proporção. Não, mas espera, isso é uma lei que invade propriedade. Não, sim. Mas uma lei não pode invadir propriedade porque uma lei tem que reduzir conflitos. Uma lei de imposto cria um conflito. Não, sim. Então não é uma lei válida. Então o que é imposto? Roubo. Uma lei de alistamento obrigatório. Bom, você vai trabalhar pro exército. Por quê? Bom, porque o exército quis. Não, mas eu quero fazer outra coisa com a minha vida. Não, você não pode. Você vai ser alistado. Para reduzir conflitos, isso é uma lei. Não, mas espera. Eu estou sendo sequestrado? Isso é uma lei que criou um conflito. Não havia conflito e o Estado iniciou um conflito. Isso não é uma
lei. Isso não é uma norma. Isso não é algo que reduz o nível de conflitos na sociedade. Isso é algo que aumenta. O Estado, então, entra em contradição performática. Ele está fazendo algo contrário à sua missão. Ele é, portanto, um erro. O que você precisa fazer? Bom, então você precisa resolver você precisa resolver o conflito sobre recursos escassos de uma maneira que respeite a propriedade de todos. Qual é a proposta que resolve isso? O anarcocapitalismo. Você precisa de um sistema de justiça que respeite a propriedade das pessoas e, de acordo com uma lei objetiva, não subjetiva, objetiva, diga quem é a vítima, o que foi tomado, qual foi o crime e qual vai ser a restituição. E só. Sem dizer, então, depois, o que a pessoa vai fazer, ou o que ela tem que fazer antes disso, ou reger sobre a vida dela, ou reger que ela tem que ser obrigada a pagar aquele tribunal e apenas obedecer aquele tribunal sob pena de prisão, multa ou morte. Isso não é uma resposta válida. Apenas o anarcocapitalismo é uma resposta válida para o problema dos conflitos na sociedade. O Estado é só... Errou! Tchau, tchau.